Então nós estamos em um domingo que é um contraste um pouco com os últimos domingos que a gente passou, né? Esse domingo, um domingo cinza, nublado, e a gente teve alguns dias aí que foram domingos bem ensolarados. Deu inclusive para a gente aproveitar um pouco alguma praça, algum passeio no período da tarde. Hoje esse dia está mais convidativo para ficar debaixo das cobertas, né? Assistindo um filme ou algo do tipo, né? Mas quem tem criança pequena sabe que às vezes não é tão possível, né? Mas há uma tentativa nesse sentido sempre, né? Mas é muito bom estarmos aqui nessa manhã, né? A gente tem a possibilidade de, durante a semana, sempre apresentar a nossa vida ou o nosso culto individual a Deus. E hoje nós, quando nos reunimos no domingo, nós fazemos isso como igreja. Independente do número que se ajunte aqui, seja ele um número pequeno ou um número grande, nós estamos fazendo agora o nosso culto reunidos nesse lugar como igreja. E cada um aqui está apresentando o seu culto individual a Deus, e Deus está recebendo o nosso culto individual e coletivo nesse lugar. Portanto, é muito bom nós estarmos aqui reunidos. Nós vamos ler hoje uma passagem bíblica onde está contida nessa passagem a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E eu peço para você abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 5. Nós vamos fazer essa leitura e em seguida vamos fazer uma breve oração. Mateus capítulo 6, versículos do 5 ao 13. Diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido o nosso Deus bom, dia após dia, semana após semana. Nós temos percebido o teu cuidado com as nossas vidas e temos aprendido, Pai, cada vez mais que nós podemos nos derramar em tua presença e nos entregar, Pai, à tua presença, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O que nós pedimos nessa manhã a Ti, com toda a humildade, é que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, através desse texto bíblico, através da Tua palavra. Fala com cada um de nós que estamos aqui, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Deus. Nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Bom, essa oração, ela não é dado o título para ela de oração do Pai Nosso, mas a tradição cristã, ao longo dos anos, nomeou essa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos como sendo a oração do Pai Nosso.
E existe muita discussão em torno de que se nós devemos ou não repetir essa oração, ou se nós devemos olhar para ela apenas como um modelo de algo que nós podemos orar. Por exemplo, Pai Nosso que estás no céu é um momento em que aquele que ora está engrandecendo o nome de Deus. Quando nós pedimos o pão de cada dia, nós estamos pedindo o nosso sustento diário. Se nós podemos repeti-la da maneira como está, ou se nós devemos olhar para essa oração e tê-la apenas como um modelo. De verdade, isso para mim não tem importância nenhuma, porque quando eu quero repetir essa oração da maneira como ela está aqui, eu repito. E eu posso até dizer que eu faço isso quase que diariamente. Essa oração do Pai Nosso tem sido uma oração de conforto ao meu coração, e que é muito bom poder ter uma oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e que nós podemos recorrer a ela, tanto como um modelo, mas também podemos recorrer a ela quando nos faltam palavras e repeti-la, sabendo que o nosso Deus nos ouve, que o nosso Deus está conosco. A oração, ela é uma disciplina espiritual que faz parte da coluna dorsal da fé cristã. Assim como a leitura bíblica, a oração é uma das disciplinas espirituais que fazem parte dessa coluna dorsal da fé cristã. Há quem diga que a oração, ela é a respiração do crente, que o ato de orar, ele equivale ao ato de respirar para o ser humano, que o crente, o cristão, ele deve cultivar constantemente a sua vida de oração e ser regado por esse oxigênio vindo do Senhor para os nossos pulmões. O cristão, a partir da oração, ele quer conhecer a Deus e quer ser conhecido por Deus. Essa semana nós colocamos uma frase no nosso Facebook que ela diz mais ou menos assim. Está funcionando aqui. Você pode passar para mim, por favor? Eu acho que vou precisar da sua ajuda. Saiu da sala? Aí, foi. A oração é uma recusa em viver como um estranho para Deus. A oração é uma recusa nossa em viver como um estranho para Deus, e isso é carregado de muita verdade, porque nós não queremos ser um estranho para Deus e não queremos de maneira alguma que Deus seja um estranho para nós. Nós queremos conhecer esse Deus e queremos ser conhecidos dele. Se o grande propósito de Deus é restaurar a imagem de Cristo em cada um de nós, se o grande propósito de Deus é esse, o de restaurar a imagem de Cristo em nós, a oração é um excelente meio para que isso aconteça em nós. A oração é um excelente meio para que Deus possa nos moldar segundo a sua imagem e a sua semelhança. A oração é um excelente meio para que nós retomemos essa forma de Cristo que nós perdemos em virtude do pecado. Portanto, nós temos na oração um excelente meio para nos tornarmos mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, é interessante que a oração, ela não muda Deus. Nós não oramos para mudar Deus, para mudar os propósitos de Deus, para mudar os decretos de Deus, ou para mudar a vontade de Deus, ou para torcer o braço de Deus através da nossa oração. A oração não muda Deus. A oração, ela abre uma porta para que Deus nos mude, para que Deus nos transforme, para que Deus possa atuar em nossas vidas, arrancando de nós tudo que não faz parte dos propósitos dele, depositando em nós tudo que é da vontade dele, que faça parte da nossa vida. Portanto, nós temos na oração essa excelente disciplina que nós podemos cultivar na nossa vida para termos uma comunhão cada vez mais profunda com o nosso Deus. Jesus, quando ele está nesse período que nós acabamos de ler, ele está no período que nós conhecemos como o Sermão do Monte, onde ele está ensinando os seus seguidores
e ensinando também os seus discípulos. E num determinado momento desse sermão do monte, os seus discípulos chegam até ele e falam assim: Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar. Por quê? Os discípulos de Jesus viam outros discípulos de outros mestres orando. E os discípulos de Jesus tinham o exemplo do próprio Jesus orando ao Pai. Por esse motivo, eles chegam até Cristo e falam: Senhor, nos ensina a orar também. E nesse caminho de ensinar os seus discípulos a orar, primeiro Jesus mostra como a oração estava sendo praticada por um grupo religioso naquele período em que eles estavam vivendo. Jesus demonstra que um grupo religioso daquela época, que ele denomina aqui de forma muito dura de hipócritas, eles tinham desviado o propósito da oração. Ele diz que a fórmula de oração utilizada por aquele grupo era uma fórmula que visava a visibilidade. Ele diz que aquele grupo estava orando com o propósito de ser visto, de ser enxergado uns pelos outros, de que esse grupo estava orando para ser reconhecido externamente como sendo aqueles guerreiros de oração, aquelas pessoas que têm uma prática visível externamente de oração a todos que conseguiam vê-los. Ele diz que esse determinado grupo de pessoas, ele se colocava nas esquinas, se colocava nas ruas, nas sinagogas, de pé, e fazia questão de proferir as suas orações em voz alta, de uma maneira bem visível, chamativa a todos que estavam ali, para que todos pudessem olhar e falar: nossa, como eles oram bem, como eles oram de uma maneira magnífica, bonita, como eles... Eu nunca vou conseguir orar dessa maneira, eu nunca vou conseguir chegar aos pés dessas pessoas que oram de maneira tão bela. Existia um grupo nessa época que buscava na oração esse reconhecimento humano do outro. Esse reconhecimento que vinha do outro, dando a eles visibilidade. E o que Jesus diz é: quando vocês orarem, não façam como essas pessoas que ficam orando querendo visibilidade. Jesus diz assim: vocês querem aprender a orar de verdade? Então não sigam o exemplo desse grupo de pessoas que estão orando apenas para obter visibilidade, apenas para obter status, apenas de uma forma chamativa. Não façam dessa maneira. Não é assim que vocês devem fazer. O problema não está na oração pública, porque nós oramos em lugares públicos, como nós oramos aqui na igreja, como o Renato orou aqui com as crianças, como o Renato orou na abertura do culto, como nós vamos orar ali no final, quando finalizar a nossa reunião. Então o problema não é a oração pública, o problema é a motivação daquele pessoal, a motivação que eles estavam tendo para proferir aquela oração pública, e a motivação era obter visibilidade. E é interessante que Jesus ele diz assim: olha, a recompensa deles, eles já tiveram, eles já receberam a sua recompensa. Esses que oram dessa forma, querendo obter visibilidade, eles já receberam a sua recompensa. E talvez isso nos gere algum tipo de dúvida. Então essa oração que se faz querendo obter visibilidade, ela obtém recompensa? Sim, ela obtém recompensa. E a recompensa qual é? A visibilidade. É o máximo que essas pessoas terão. Você está orando querendo ter visibilidade? É visibilidade que você terá e não vai passar disso. Da parte de Deus, recompensa nenhuma você terá. Você está orando querendo ter visibilidade do outro, é a visibilidade que você busca, então a sua recompensa você já teve, que é a visibilidade, o aplauso de todos que te veem, e o elogio de todos que te veem, é isso, e disso não vai passar. Portanto, Jesus, ele olha para os seus discípulos e fala:
vocês querem algo muito importante, que é aprender a orar. Mas não sigam esse modelo, não façam isso, não sigam essa fórmula que esses líderes religiosos estão tentando ensinar, esse grupo que eu estou chamando de hipócritas. Pelo contrário, você, quando orar, tenha um lugar secreto. Você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto e ore em secreto ao seu Pai. E o seu Pai, que vê o secreto, que vê o escondido, que vê o sozinho, que vê o seu coração, Ele te recompensará. A sua recompensa não virá do outro, virá de Deus, virá do próprio Deus, do próprio Senhor. Irmãos, nós devemos orar aqui na igreja, quando nós nos reunimos como igreja, nós devemos orar com a nossa família, eu digo com toda a nossa família, em determinados momentos, talvez antes das refeições, ou no momento em que a família estiver reunida, você pega na mão da sua esposa, pega na mão dos seus filhos e fala, vamos orar. É importante a gente orar na igreja, é importante a gente orar com todos da família, é importante nós orarmos nos grupos pequenos, como nós fazemos ali no Geran, onde nós coletamos ali os pedidos de oração, os anseios e apresentamos isso diante de Deus. Agora, é muito importante também que nós tenhamos o nosso tempo a sós com Deus, o nosso local secreto com o Senhor, o nosso local onde nós podemos nos apresentar sozinhos a Deus. Essa era uma prática constante do ministério de Jesus. Por muitas vezes ele deixou os seus discípulos e foi para um lugar deserto a fim de orar sozinho ao Pai. Portanto, o que Jesus está transmitindo como ensinamento é uma prática que ele mesmo cultivava em sua vida. E por que o orar em secreto ele é tão importante? Porque quando nós oramos em secreto, oramos no nosso local sozinhos com Deus, nós podemos abrir o nosso coração de uma maneira que nós não o fazemos em público. Que nós não fazemos talvez nem com a nossa própria família, dando a mão para o outro e orando no nosso lado. Que nós não fazemos num grupo pequeno, mas que nós podemos fazer quando nós estamos sozinhos com Deus. Quando nós estamos sozinhos com Deus, nós podemos dizer aquilo que em público nós não diríamos. Nós podemos falar com Deus quais são as tentações que têm tentado nos derrubar. Nós podemos falar com Deus coisas que na presença do outro nós não falaríamos. Nós podemos confessar pecados a Deus que nós teríamos muita dificuldade de falar na presença de outra pessoa. Nós podemos confessar a Deus invejas, mentiras. Nós podemos falar a Deus coisas feias que estão habitando o nosso interior. Nós podemos verbalizar isso com o coração aberto diante de Deus. Quando nós temos esse período a sós com Deus, nós temos a possibilidade de fazer aquela limpeza e arrancar o lixo da nossa vida e colocar para fora. E falar, Senhor, olha aqui, como eu dependo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque sou um pecador. Sou um pecador. Talvez na presença de outras pessoas a gente até consegue manter assim uma postura de quem não erra, de quem não falha, de quem não comete deslizes, mas a sós, diante do Deus Altíssimo, do Criador, que foi lido pelo Renato no Salmo 139, que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, o que nós vamos esconder dele? É diante dele que nós podemos abrir o nosso coração e verbalizar a ele tudo que percorre o nosso interior. Portanto, é muito importante nós cultivarmos esse secreto com Deus.
há uma bênção para cada um de nós no local secreto com Deus, porque o nosso Deus que vem em secreto é Ele que vai nos recompensar. Aqueles que fazem com o objetivo de obter visibilidade terão a sua recompensa do povo que está dando a Ele visibilidade. Agora, aqueles que fazem buscando o Senhor no secreto obterão de Deus a sua recompensa. E é essa recompensa que nós esperamos obter, a recompensa que vem do Senhor que nos conhece. Amém? Amém. O interessante também é que quando nós nos achegamos a Deus em oração, o nosso Senhor Jesus nos ensina que nós estamos falando com o Pai que nos conhece. E Ele fala que nós não precisamos ficar repetindo. E o que é isso que Ele fala que nós não precisamos ficar repetindo? Então, será que eu devo ou não devo repetir isso que Ele colocou aqui? É lícito ou não é lícito? É correto ou não é correto? Na verdade, o que Ele está querendo dizer aqui é que nós não precisamos ficar repetindo de forma infinda aquilo, mostrando: olha como eu posso, olha como o meu sacrifício é grande, eu estou repetindo isso por 2 horas, Senhor, incessantemente, me abençoa porque eu mereço, porque o meu sacrifício tem sido muito grande em passar aqui 2, 3 horas orando. Deus não vai nos abençoar pelo nosso sacrifício, porque o orar a Deus nem deve ser encarado como um sacrifício, mas deve ser encarado como um momento em que nós temos plena comunhão com Deus. Não deve ser encarado como um sacrifício, mas sim como um período de obediência, em que nós queremos nos aproximar daquele que nós amamos e daquele que nos ama. Deve ser encarado como um momento de prazer. Eu quero estar com o Pai. Agora, nós sabemos que existem linhas religiosas que acreditam que pelo muito recitar diversas ladainhas, diversas preces ou diversos mantras, elas acreditam que pelo muito fazer, elas serão ouvidas. E não é isso que o Senhor Jesus ensina. O que Ele nos ensina é entabular com Deus um diálogo, uma conversa, porque nós estamos diante do nosso Pai que nos conhece. Portanto, quando nós estivermos no nosso período a sós com Deus, nós estamos falando com Deus, nós estamos falando com o nosso Criador, nós estamos falando com aquele que caminha conosco todos os dias. Então nós podemos ter com Ele um diálogo, assim como nós dialogamos com os nossos amigos. Às vezes existe uma dificuldade muito grande de se entender a oração. E conta-se uma história que eu acho muito interessante, que um crente, já de muito tempo, ele estava hospitalizado, e o novo pastor daquela igreja foi visitá-lo no hospital. E quando esse pastor chegou na igreja, ele entrou no quarto desse senhor, já idoso, e ele estava sentado na cama e tinha uma cadeira vazia na frente da cama de hospital daquele senhor. E o pastor falou: olha, obrigado por me receber hoje, eu vi que você até reservou um espaço aqui para eu sentar, obrigado por isso, né? E aquele senhor falou com ele: olha, você até pode sentar, mas não era para você não esse lugar, né? Mas é bom ter você aqui, né? Aí o pastor ficou: mas tinha mais alguém com você aqui? Ele falou: não, deixa eu te explicar uma coisa. Eu já sou membro de igreja há muitos anos e eu sempre tive muita dificuldade com oração. Eu via na minha igreja as pessoas indo lá na frente falando da responsabilidade que nós temos de orar, que é bom orar, que nós devemos clamar ao Senhor. Eu sempre tive muita dificuldade com isso. E uma vez eu abri o meu coração para uma irmã da nossa igreja e falei para ela que eu tinha muita dificuldade de conseguir orar da maneira que a minha igreja me ensinava. Eu tinha dificuldade de assimilar aquilo que era ensinado para mim. E aquela irmã falou uma coisa bem interessante para mim e que eu aprendi e tenho praticado, disse esse senhor. Ela falou que a minha oração para Deus pode ser um diálogo. E eu falei: mas como diálogo?
ela falou, assim como eu estou sentada do seu lado hoje, tente dialogar com Deus dessa forma. Eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Ela falou, olha, para te ajudar, coloca uma cadeira na sua frente e pela fé, veja Jesus sentado na sua frente e converse com Ele. E escute Jesus conversar contigo. E ele falou, mas as pessoas vão achar que eu sou louco, tudo. Elas vão me ver falando com uma cadeira, vão achar que eu estou falando com os móveis agora e tudo mais, né? E ela falou, não se preocupe com os outros, mas tenha o seu momento de diálogo com Deus. E esse senhor disse para aquele pastor novo, falou, eu aprendi, e assim foi e tem sido desde este momento na minha caminhada cristã. E conta essa história que, passado algum tempo, esse pastor recebeu uma ligação da filha desse homem que estava internado, comunicando a morte dele. Falou, olha, meu pai faleceu, você foi visitar ele no hospital, infelizmente ele acabou falecendo. E o pastor disse, nós vamos orar por vocês e por todos aqueles que conheciam seu pai, né? E a filha falou assim, pastor, aconteceu algo muito interessante antes do meu pai morrer, que as enfermeiras disseram. E o pastor perguntou, o que aconteceu com ele? As enfermeiras disseram que pouco tempo antes dele morrer, ele reclinou a sua cabeça numa cadeira que estava ao lado do seu leito de morte. E nós conseguimos entender que ele estava reclinando a sua cabeça no colo de Jesus, né? Isso é interessante, é uma dinâmica que nós podemos cultivar na nossa vida, de ter o período de oração como um período de diálogo com Deus. Comigo, Rodrigo, também já aconteceram algumas coisas um pouco estranhas nesse sentido também, né? Eu gosto às vezes de conversar com Deus, ter esse diálogo com Deus caminhando, né? E uma das vezes que eu me lembro que eu estava caminhando e conversando com Deus, e às vezes até gesticulando, Senhor, entra com providência aqui, Pai, nós precisamos da ação do Senhor, e caminhando e falando, né? E eu lembro que uma pessoa passou também na sua caminhada do meu lado e passou e olhou para trás assim, né? Para eu conversando sozinho, eu falei, esse rapaz não bate bem, né? Andando e falando sozinho, né? Mas eu gosto, andar e caminhar e orar, como diz o título dessa mensagem aqui, me faz muito bem. E outro dia também eu me lembro que eu estava na biblioteca, estava preparando algumas aulas para o seminário, estava aqui na biblioteca da Metodista, e eu estava lá preparando as aulas e aproveitando daquele momento também para ter um período de comunhão com Deus, né? E quando eu concluí as aulas, eu falei, obrigado, Senhor, eu consegui concluir as aulas aqui e também aprendi muito preparando essas aulas, obrigado, Senhor. E aí de repente eu olho para o lado, do lado da estante de livros, tinha um monte de pessoa do outro lado me olhando assim, não entendendo nada, porque eu estava naquela mesa falando sozinho, né? Mas nós sabemos que nós nunca falamos sozinhos. Seja andando, seja no nosso quarto a sós com Deus, seja numa biblioteca, seja num espaço, no nosso carro, num espaço que nós conseguimos reservar para orar a Deus, nós nunca falamos sozinhos. O nosso Deus escuta as nossas preces e escuta a nossa oração, como aquele que se comunica abrindo o seu coração a Ele, o seu coração ao Senhor. Nessa oração do Pai Nosso, a gente poderia extrair dela inúmeras lições, mas tem duas que são fundamentais e eu acho que nós podemos tentar carregar para o decorrer da nossa semana e talvez para o decorrer da nossa vida também. A primeira lição que nós aprendemos nessa oração do Pai Nosso, que Jesus ensina aos seus discípulos, é que nós devemos aprender a conjugar a primeira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós. Nós devemos aprender a conjugar o nós. Pai, nós, que estás no céu, santificado seja teu reino, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os
nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós devemos aprender a conjugar a primeira pessoa do plural, porque o Pai, ele não é meu, o Pai é nosso. E se o Pai é nosso, logo o pão que é necessário para mim também é necessário para os meus irmãos. Logo, o perdão que é necessário para mim também é um perdão necessário para os meus irmãos. E eu percebo que esse deve ser um exercício constante nosso, de incluir o nós, o todo, em nossas orações. Há 15 dias atrás, o Pedrinho, meu filho mais velho, ele teve uma semana de provas na escola. E a primeira prova que ele teve, se eu não me engano, foi a prova de português. E eu parei um dia à noite para estudar com ele, e nós estudamos tudo que a professora tinha deixado para ele estudar. E eu falei: Pedrinho, tá tranquilo? Ele falou: tô tranquilo, pai. Eu falei: vamos orar então? Ele falou: vamos. Eu peguei na mão dele e orei com ele e falei: Senhor, abençoa o Pedrinho nessa prova, traz à memória dele tudo que ele estudou, que ele consiga tirar um bom resultado nessa prova, dê tranquilidade ao Pedrinho quando ele estiver fazendo essa prova, em nome de Jesus, amém. E aí, no outro dia eu perguntei para ele como foi a prova. Pedro falou: foi bom pai, mas amanhã tem outra, de matemática. Eu falei: então hoje à noite a gente estuda de novo. A gente chegou em casa, estudamos todo o conteúdo de matemática. Eu falei: tá tranquilo? Ele falou: tá. Eu falei: vamos orar? Ele falou: vamos. Eu falei: só que hoje você ora, Pedro, tudo bem? Aí deixei ele orar. Aí ele falou: Senhor Jesus, abençoa todos os alunos da minha sala, que todos possam fazer uma boa prova, que todos se lembrem do que estudou, daquele jeitinho dele. Mas eu achei incrível, porque eu não consegui incluir na minha oração o todo da sala de aula dele, e ele, na oração dele, incluiu o todo da sala de aula dele. A criança conseguiu conjugar o nós, o adulto não conseguiu. Então são momentos como esse que a gente percebe que Deus quer nos ensinar, e que nós podemos, através dos ensinamentos que Jesus passou aos seus discípulos, também conjugar o nós em nossas orações. Não é errado você pedir por uma questão que diga respeito à sua família. Por exemplo, você pode dizer: Senhor, eu estou com uma dificuldade na minha família, o meu filho que se afastou dos caminhos de Deus, abençoa para que ele volte para os seus caminhos. Mas abençoa também, Senhor, todas as famílias que têm algum parente que está desviado dos seus caminhos, e abençoe todos eles para que eles possam também retornar. Oi, Sarinha, tudo bem? Retornar aos seus caminhos, né? Então a gente pode fazer um exercício constante de que aquilo que nós oramos para nós, que nós possamos apresentar também para o outro. Amém? Amém? Um segundo aprendizado que nós temos aqui nessa oração que Jesus nos ensina é que Jesus nos ensina uma oração que nos empurra para a vida. Jesus nos ensina uma oração que nos empurra para a vida e que não nos faz ficar paralisados em um lugar só. A oração que Jesus nos ensina é a oração pelo pão de cada dia. Então, o pão de hoje, o nosso Deus nos deu. Vamos sair e batalhar por ele. O pão de amanhã, o nosso Senhor vai nos dar. Vamos sair e batalhar por ele. Vamos sair e conquistar, porque o Senhor já nos deu esse pão. Portanto, essa oração de Jesus, ela nos tira de uma estagnação, de uma situação de passividade, de falar assim: eu orei e agora já era. Não, nós oramos, confiamos
e vamos encarar a vida, vamos encarar o dia a dia, porque o Senhor há de nos abençoar, o Senhor há de operar em nossas vidas e através das nossas vidas, enquanto a nossa vida acontece. Porque se a gente fica paralisado, a gente não consegue ir e ter acesso àquilo que o Senhor tem reservado para nós. Portanto, a oração que o nosso Senhor nos ensina é essa oração que nos empurra para a vida, que nos lança para a vida e que nos leva para o contato com o mundo, com as pessoas que nos cercam e que nos ensina a confiar em Deus enquanto a nossa vida acontece. Porque convenhamos, seria muito cômodo eu conseguir orar na minha casa e repousar ali por todo sempre, no meu lugar seguro, no meu lugar de conforto, onde eu tenho acesso a tudo ali. Mas eu acredito que Deus tem mais para nós, no sentido de aprendizado com Ele e de crescimento com Ele. Portanto, a oração que nós fazemos ao nosso Senhor é uma oração que diz para cada um de nós assim: você orou, agora você pode agir. A oração, tem até um jogo de palavras, você ora e age. Na oração existe ação, existe um movimento nosso de ir adiante. Existia um monge chamado Bento de Núrcia, que a Igreja Católica ela denominou ele de São Bento. E ele escreveu um termo que ele é usado até hoje por uma parte daqueles que cultivam a espiritualidade católica, que diz ora et labora. Esse termo quer dizer ora e trabalha. Ora e trabalha. Ora, arregaça as mangas e vai adiante. Ora e não fica paralisado. Ele diz que esse estilo de vida mesclado entre uma relação com Deus e uma dedicação aos afazeres diários é o que deve ser buscado. Uma dedicação a Deus e também uma dedicação aos afazeres diários. Eu me dedico a Deus e me dedico aos afazeres diários. Portanto, nós temos essa possibilidade de ter o nosso período a sós com Deus, ou o nosso período de oração com Deus, e sair para batalhar, porque o nosso Deus está conosco. Amém? Amém. Agora, Deus está nos chamando a um relacionamento com Ele, a um relacionamento que nós precisamos cultivar com o nosso Deus. É um relacionamento que entende Deus estando conosco todos os dias, por onde nós andamos, enquanto a nossa vida acontece, com a nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, enfim, um relacionamento com Deus, onde Deus está conosco, por intermédio do seu Espírito Santo. Agora, de forma prática, como que a gente pode fazer para cultivar essa vida de oração com Deus? Bom, de forma prática, a gente poderia dar aqui alguns exemplos, né? Não queira fazer muito, comece fazendo pouco. Então reserve do seu dia 10 minutos para passar a sós com Deus. Comece com 10 minutos, não queira começar com 1 hora. Mas a experiência vai mostrar que começando com 10 minutos, a sua vontade vai ser aumentar esse tempo, porque é muito bom estar sozinho com Deus. Então comece com 10 minutos, leia um texto bíblico, ore ao Senhor, abra o seu coração, fale coisas que você não falaria em público a Deus, dialogue com o Senhor, fale com Ele, não fale para Ele, porque às vezes a gente quer falar para Deus, faça isso, isso, isso e aquilo. Não é, a oração não é falar para Deus, é falar com Deus, é estar com Deus. Então eu posso falar com Deus: Senhor, percebe, Pai, essa dificuldade que eu tenho enfrentado? Eu preciso de auxílio nesse sentido, Pai. Então fale com Deus. De forma prática, o que mais que a gente poderia fazer? Começar a cultivar e conjugar o nós em nossas orações.
Então eu oro pelas minhas causas, mas oro também pela causa dos outros. Porque se o meu negócio vai mal e eu preciso de clientes para o meu pequeno negócio, outras pessoas também precisam. Então eu oro por mim e estendo a minha oração para o outro. Se a minha família tem alguém precisando de saúde, na família do outro também precisa. Então eu oro pela minha família e estendo a minha oração também para a família do outro. Isso vai criando um espírito de empatia e de simpatia pelo outro também. De forma prática, e aí seria um conselho do Rodrigo, né? Assista o filme Quarto de Oração, Quarto de Guerra. Tem no Netflix. Você também deve encontrar em outras plataformas digitais aí. Eu não vou falar para você a locadora, porque seria um mico, né? Não existe mais locadora, mas você consegue encontrar esse filme, Quarto de Guerra. Ele fala muito sobre oração e é muito, muito interessante a abordagem dele, mostrando como o nosso Deus responde às orações. De forma prática, converse com pessoas sobre como é a vida de oração delas e quais são as respostas de oração que essas pessoas já tiveram. E isso nos motiva a continuar orando e saber que o nosso Deus é um Deus que responde orações. É um Deus que escuta o nosso clamor, que escuta as nossas orações. Então, de forma prática, existe muito a ser feito. Agora, a gente nunca começa fazendo muito. A gente sempre começa fazendo pouco. A gente é fiel no pouco e sobre o muito, Deus vai nos abençoando. Começa devagar e Deus vai abençoando a nossa caminhada. Amém? Amém. Então nós podemos orar e sair para a vida, para caminhar. Ora e caminha. Orar e caminhar. Amém? Amém. Vamos ficar em pé?